Mais um videozinho aí, né? Curte, comenta, compartilha, faz uma análise. Estamos aí para falar novamente sobre a tal da educação, né? A valorização que o professor sempre cobra, todos os professores, sejam eles DTs ou efetivos. Mais um videozinho aqui do meu quintal, da Praia de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, né? Sobre os últimos acontecimentos estaduais, municipais. Estamos aí. Vamos lá, galera. O professor sempre cobra a valorização, mas é uma classe desunida, como eu já disse em outros vídeos, onde DT e efetivo são desunidos, né? Farinha pouca, meu peão primeiro, até entre DTs mesmo, tem alguns que se chamam DTs efetivos, né? Mas o caso é que, no ano de 2025, houve o rateio Fundeb em vários municípios e estados do nosso país, onde esse dinheiro, pela legislação, 70% é para pagar o professor, é para a remuneração do professor. Porém, muitos municípios não utilizam nem 30% desse dinheiro para isso, e sobra uma verba muito grande, né? No caso, alguns municípios deram abonos Fundeb de 10, 20, 30, 15 mil, mas isso não é milagre, isso não é motivo para festejo, para prefeitos e governadores fazerem suas postagens achando que estão fazendo algo de bom, que estão fazendo algo extraordinário. Esse dinheiro aí, ele é para ser usado com o professor e também para a questão dos gastos com a educação municipal ou estadual. Temos aí municípios que sobraram em caixa aí 30 milhões, 20 milhões, 15 milhões. Ele vai ter que ratear isso aí com o professor. De que maneira? 13º, 14º, 15º salário, rateio Fundeb, abono. Por quê? Senão ele tem que devolver para o governo federal. E esse ano é ano de devolução. Se ele devolver, ele recebe bem menos. Caso é que muitos professores das redes municipais e até da estadual do Espírito Santo ficaram doidos, né? Ficam doidos, porque vem esses vídeos aí dos prefeitos, dos governadores anunciando esses abonos, esses dinheiro, e acham que isso é valorização, ele entregar esse dinheiro na sua mão. Isso não é valorização, isso é obrigação. Outra, videozinho de governador e prefeito falando que chamaram aprovados no concurso, que surgiram tantas vagas. Obrigação, não precisa fazer videozinho se enaltecendo e sendo santo milagreiro, não. É obrigação do gestor abrir concurso, colocar vagas e chamar os aprovados. Nós temos concursos anteriores aí que muitos aprovados nem sequer foram chamados. Outra, a valorização não é porque ele está dando mais dinheiro, não. Ele dá condições dignas de trabalho, salas climatizadas, material pedagógico para você trabalhar, livros, você ter estrutura, melhorar seu salário, melhorar seu plano de carreira. O que a gente precisa aqui é que gestores municipais e estaduais repensem a educação e coloquem secretários municipais e estaduais de educação que são professores, que conhecem a sala de aula e não aqueles de favores políticos da época de campanha, né? A gente precisa aprender a votar, não votar nos mesmos, fazer mudanças. Você pega uma estrada que você tem os mesmos candidatos sempre. Aí todo mundo reclama todos os anos. Ah, porque é o candidato A, B, C ou D. Mas você votou nos mesmos. Igual nós temos agora, né? Por exemplo, a carreira do magistério aqui, você tem em certos locais uma papelada, uma burocracia, você não tem sequer um minuto para você preparar uma aula. O seu planejamento vai todo com papelada. É relatório, é burocracia, é papelada. Parece mais uma repartição pública de administrativa. Aí agora, no período eleitoral, não, esquece, não precisa preencher mais nada, é só a pauta. Qualquer coisa, se alguém forçar a barra, denuncie. Mas não na ouvidoria, no meu e-mail pessoal de secretário. Então é difícil, você vê que é politicagem, o cara quer ser eleito, né? O bônus de desempenho ao qual o professor se dá aula o ano inteiro, se mata dentro da sala de aula para ensinar o básico, que o aluno não sabe o básico, o aluno do médio só quer saber de ganhar o pé de meia dele, e olhe lá, né? O Bolsa Família, o pé de meia. Estou mais preocupado com isso, não sabem o básico. Analfabetos funcionais. Por quê? Eu sei que no final do ano eu não vou reprovar e vou passar, o que importa é o índice, não é mesmo? Aí você vê, né,
cara abrir mão de tudo quanto é mais sagrado para eles, que é aquela burocracia doida que acaba com a vida do professor, porque ele está pré-candidato a deputado. Aí você vê também gestores municipais que não gostam de ser cobrados, né? Tem gestores municipais que a classe ficou indignada porque não deu abono, porque não fez o rateio Fundeb, porque não abriu o processo seletivo, que era para ter aberto ontem, não abriu. Não pagou as extensões direito, né? As extensões eram pagas por 60 dias. Por exemplo, você tem uma carga horária de contrato. Surgiu uma nova escola, você pode pegar em outro horário e você pega como extensão. Então, um valor a mais que você recebe. Aí, o ticket é de 600. Se você faltar tantos dias, desconta-se do ticket de alimentação, né? Um valor de 600, eu acho que é pouco, né? Enfim, em relação a outras carreiras aí que a gente tem, isso municipal. O estado parece que já foi para 800, não sei. E aí vai. O camarada não abre processo seletivo, não paga abono, não paga rescisão, não paga férias. Uma diferença da gestão municipal para estadual é essa. O estado, quando te manda embora, que acaba o contrato de designação temporária do DT, ele te paga tudo de uma vez. Então você acerta seus compromissos, faz suas coisas e fica em dia. Beleza. Aqui o municipal não. Ele paga o salário seco, 13º, férias e rescisão de 2 anos, só vai ser pago em final de janeiro, quer dizer, a vida do DT que se dane. Então por aí vai, cara. Tem coisas que tem que mudar. E quando é cobrado, não gosta, né? O professor, quando cobra na rede social, que vai na rede social privada dele ou do órgão ao qual ele gere, ele te chama de inoportuno, ele te chama de deselegante, que essa postura só não representa o restante da classe. Isso porque a maioria dos professores, 90% é de esquerda. São todos coniventes. E aí, quando o bicho aperta, que é no bolso, eles viram pitbulls no grupo. Nos grupos de chamada, grupos de escola, eles cagam regra. Se tu te cumprir qualquer coisinha, ou falar qualquer coisinha que eles não gostam, eles te tiram no grupo. Aí, quando o ferro entra, desculpa o palavreado, mas é esse, que o gestor municipal estadual desculpe qualquer coisa que eles acham que vai vir, começa a lamuriação, viram pitbull, viram bichão, reclamam, metem um pau. Mas ir lá na rede social do gestor municipal ou estadual para reclamar, nenhum deles vão. Uma andorinha só não faz verão. Lembra do caso da extensão? Só um servidor foi lá reclamar, só um servidor teve coragem de denunciar e ir atrás. É claro que os órgãos que ele denunciou tiraram o rabo fora da cadeira e disseram, não é com a gente, deveria ser. Já com os assessores, os gestores, né? Nada foi resolvido, só conversa para boi dormir. Então tá na hora de mudar, a educação tem que se unir. O gari, o policial militar, o motorista de ônibus, o cobrador, o coletor, todos eles param, estados e municípios. O professor não para nada. Não se une nem para isso, para exigir seus direitos. São erros em chamadas de DT, são erros em processos seletivos. Essa prova PND, para mim, foi um faz de conta. Teve locais que fizeram a prova, um sentado de frente para o outro, porque não havia estrutura. Foi uma prova longa, cansativa, com textos enormes e só caiu lacração. Só o que a esquerda quer da educação. Não serviu para nada. Por quê? Todos os processos seletivos que deveriam abrir, usando a nota PND como um diferencial, já tinham sido abertos. Outra, processo seletivo igual ao do município vizinho aqui, aonde o que vai contar é sua graduação e idade. Não importa se você tem mestrado, doutorado, o que for. O que vai importar é a idade. Então os dinossauros nunca saem. Eu até comentei isso, que os dinossauros aposentados, que já deveriam estar em casa de boa, né, que reclamam da vida de estar dando aula, vivem de atestado, de estar passando mal, crise disso, crise daquilo, estão ocupando vaga de quem é recém-formado, ou de quem está trabalhando ainda para completar seu tempo para aposentadoria. E aí, como eu falei isso, o etarismo, o idadismo, que feio vindo de um professor. Pô, você não aguenta dar aula, vai viver de atestado, tu vai fazer o que na sala de aula? Você já aposentou, vai curtir sua vida. Ou tu quer morrer dentro de uma escola infartado, morto aí, porque tá além do que deveria estar numa sala de aula. Sala de aula hoje é estressante, sala de aula hoje mata, né? É insalubre, salas de aula quentes, superlotadas, alunos desrespeitosos.
responsáveis legais, pais, mães, né? Que não cumprem a função de acompanhar a vida educacional do seu filho. O professor está ali para ensinar. Quem está para educar é pai e mãe. Quem põe limite é pai e mãe. Hoje, os celulares, as redes sociais, né, tem muita informação, mas o moleque não absorve metade. Hoje eles não sabem o básico. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer uma conta de soma. Mas vão aprovando e vão jogando para frente, porque o que importa é o índice. Gestores municipais e estaduais, secretários de educação tem que ser professor sala de aula, que conhece a sala de aula, conhece os anseios da classe, sabe o que precisa e o que não precisa, sabe o que é necessário e o que é desnecessário. Mas infelizmente são favores políticos, né? Aonde secretários põem uma papelada absurda, uma exigência absurda de relatórios, avaliações desnecessárias que, ao meu ver, não trazem a realidade da educação para o que o menino sabe. Muitas vezes dá uma prova dessa, PAEB, SAEB, a prova Brasil e não sei o quê. E o moleque não sabe o básico, ele faz a prova em 2 minutos, deita a cabeça na carteira, então pega o celular, fica no celular. Outra coisa, outro problema, né? Há muito tempo atrás o Pinja, o Haroldo, não sei, deu entrevista dizendo que o vilão da sala de aula não era o celular. Hoje é. Tanto é que fizeram até leis federais e municipais e estaduais proibindo o uso do celular. Porém, isso faz de conta. Por que é faz de conta? A escola tem que proibir o uso do celular. Os pais têm que fazer com que os alunos deixem o celular em casa, mas a maioria leva para a sala de aula. Mas a escola é que tem que fazer o escaninho ou dar um jeito de guardar esses celulares. Como é que você pega 500 celulares de um determinado horário e guarda para saber quem é quem depois? O Estado e o município não oferecem as condições para a escola guardar esses celulares com responsabilidade e para não haver nenhum problema, né? O professor não pode pegar num celular. Eu lembro que há uns anos atrás, de 2023, eu tirei a tomada do carregador da menina do carregador da tomada para ligar meu notebook e fazer a chamada. Ela pegou e empenou o pino do carregador e disse que eu tinha quebrado o carregador dela. A mãe veio uma pitbull. Ah, porque o senhor... Eu falei, negativo. Primeiro, que é proibido o uso do celular. Segundo, que não pode carregar na sala de aula. É lei. E outra, eu não quebrei. Eu tenho a cuidadora dentro de sala que estava lá e ela não percebeu e viu. E tem câmeras. Mas era uma turma que não gostava de mim porque eu não deixava sentar junto, eu não deixava ficar no celular. Há uma resistência. O professor que é enjoado igual a mim, tem-se uma resistência, entendeu? Agora, a educação sabe cobrar. O pai e a mãe vão igual pitbull dentro da sala cobrar o professor na escola e virar o bicho. Principalmente com nota baixa, quando está reprovado, ou por causa da questão do celular. O professor hoje convive com ameaça, com ação, convive também com a desunião entre os pares, entre os professores, sejam efetivos e DTs, né? Então, tem muita coisa que precisa mudar, tem muita coisa que precisa ser revista, mas o poder público não quer. O que importa é o índice e a verba que vem. E o trampolim para virar político, né? Igual nós vemos aqui no nosso estado, o cara se acha o deus da educação, não é. Não entende de patavina, mas tá lá, favores políticos. Todos ligados à esquerda, todos filiados a partidos de esquerda, viajando para o Chile, viajando para outros países. É só a corja, só a turminha, né? Mais o L, como diz o outro. A maioria dos professores são de esquerda, principalmente municipais. Na hora que o ferro entra, eles não tem para quem reclamar. Eles vão falar de quem? Né? O piso nacional, quem deu foi o ex-presidente. Veio o atual e tirou, que eles são a favor. Veio o STF e se meteu até no recreio, que é coisa de professor. Recreio é o momento que ele tem para ele tomar um lanche, tomar um café, dar uma descansada e voltar para a sala. Ele julgando para ver se o recreio fazia parte da jornada do professor. Pelo amor de Deus, gente. Educação parar no STF por causa de um recreio. Por que não para na hora que some a verba da educação, quando some a verba do Fundeb? Porque tem escola caindo aos pedaços, tem escola que o Estado, como viu que é mais lucrativo receber de instituto privado, tipo, não vou comentar o nome do instituto privado, nem dos bancos privados, que bancam a educação estadual. Faz esses trabalhinhos aí, como média mais rentável, o Estado fica com
com as escolas de média. Aí ele dá aquele monte de escola sucateada, retira todas as estruturas de equipamentos e dá para o município. O município tem que se virar com aquela escola quente, sem estrutura para dar uma aula. Conheça a realidade. E aí vem final do ano, aquele bolo de aluno reprovado. Vamos passar uma pressão danada, uma pressão da superintendência, uma pressão da SEDU, uma pressão da Secretaria Municipal de Educação. Aí passa. Só pode ter 2, 3 reprovados em cada turma, não pode mais que isso. O moleque não sabe o básico. Tá vendo só? Aí, o índice do Espírito Santo é o melhor. Não, negativo. Vamos dar uma prova valendo a Vera? Vamos medir mesmo? Não desfazendo o trabalho dos colegas, mas o que importa são os índices, né? Somente os índices. Aí vai fazer um vestibular, um IFES, vai fazer um concurso, não sabe o básico, não sabe fazer um texto, não sabe uma pontuação. Eu tive aluno de fundamental que não sabia usar pontuação de texto. E a mulher dizia que dava aula. Eu dei uma aula de redação, eu postei nas minhas redes sociais. E olha que eu nem sou de língua portuguesa, eu dou aula de biologia e ciências. Então, cara, outra, quando não tem professor nas redes municipais, que é preciso um professor, o que eles fazem? Extensão. Qualquer professor de qualquer área pode pegar e dar aula de qualquer outra disciplina que não seja dele. Porque não tem professor. Há uma defasagem de professor, há uma falta de professor. Mas eles não veem, são cegos, né? Gestores municipais e estaduais. Aí é aquele negócio, o concurso tem que ter, ele abre para ninguém reclamar, mas ele põe uma banca dificílima, cobra um monte de coisa fantasiosa que só eles da SEDU e da SEMI, CEMED acreditam que seja verdade, as lacrações, o mundo perfeito de Bob e dificuldade lá em cima. O que acontece? Pouca vaga, dificuldade lá em cima, poucos aprovados. Eu não era folha, eu não caio na lei de responsabilidade fiscal. 51 a 52% de professores, seja no estadual e no municipal, são DTs. Cadê essas vagas? Teve concurso no município vizinho para várias áreas. Por que não teve para ciências? E falta professor de ciências. Então, por aí vai. É a questão da má gestão e da má qualidade de funcionários que estão à frente, né, do sistema educacional. Tem que se mudar. Vamos abrir as vagas, vamos dar prova decente, vamos dar o que o professor trabalha na sala de aula e não o fantástico mundo de Bob. Eu já falei isso em outros vídeos, fica até cansativo. Aí você vê agora, professores sem receber rescisão, foram dispensados dia 23 de dezembro, pagou-se o salário seco, 13º, falta férias e rescisão. E rescisão em cima de 2 anos de contrato. Vamos ver qual vai ser o valor pago aos professores, todo mundo doido. Não abriu o processo seletivo em tempo hábil para começar o período efetivo de educação, que começa em fevereiro, o período letivo. Até agora nada. Todo mundo doido, com medo de ficar desempregado e parado. Aí você põe uma crítica no Instagram do órgão ou do gestor, deselegante, inoportuno. Meu irmão, você tem que receber a crítica e ficar quieto. É sua obrigação pegar isso aí e falar, peraí, tá pegando, vieram reclamar, o que está acontecendo, eu vou investigar, eu vou levantar. E não responder de forma ríspida e mal educada ao cidadão e servidor e cidadão que te elegeu e te colocou no seu cargo aí. Você não é um semideus. Agora, se você acha que fazendo palanque para atual governador, futuro governador e tirar fotinha junto, você está eleito senador? Um engano seu, você vacilou. Agora, eu sei que o carguinho, pelo menos, você vai ter se perder a eleição, né? Então, eu acho assim, você é gestor, você tem que estar aberto a críticas, você está aberto a cobranças. Você tem que saber que você está fazendo um trabalho ao qual o povo te colocou ali. Você é gestor, não é? Ou se diz gestor. É igual aqui, ó. A maioria das obras do meu município e dos municípios vizinhos foram bancadas por quem? Pelo governo do estado. No último ano para cá, né? 2025 para cá, como é período pré-eleitoral, tem obra para tudo quanto é lugar. Buraco com força. Praças, ruas, calçamento, estão fazendo de tudo. Por quê? Período pré-eleitoral. Todas as obras são do estado. Mas o cara levanta a mão aqui e diz que nunca antes, ele é que fez, ele é que é o cara. Não. Tem coisa para estourar pra caramba aí, hein? Governos municipais e estaduais.
mas infelizmente são os deuses. E vão continuar sendo eleitos, porque o povo é burro e não sabe votar. Elege os mesmos. E, inclusive, tem caveiras levantando do túmulo para poder vir se candidatar novamente. Falou que estava doente, nunca mais ia se meter com política. Complicado, meu irmão. Fugiu um pouquinho aqui da educação, chegou na gestão, né? Os semideuses aqui do Estado, que sempre estão no poder, não mudam. É como diz o Tropa de Elite, né? O sistema se rearticula, se reorganiza, corta a mão para ficar com o braço, é isso aí. São os mesmos sempre. E a educação vai pro buraco. Por quê? Para que interessa o aluno aprender, o aluno ter consciência, o aluno saber questionar, saber exigir o seu direito? Nada. Para eles, quanto mais burro, melhor. Esse é o sistema. E aí vão se aprovando. Falta mão de trabalho, mão de obra. Não tem pessoas para trabalhar nas empresas que abrem norma porque não tem estudo e não tem interesse. Vivem do assistencialismo e por aí vai. Então a educação tem que melhorar, seja ela na tua base, né, entre os seus pares, os professores DTs e efetivos, parar com essa desunião, parar com essa desavença, com essa coisa de farinha pouca meu pirão primeiro, cada um vendo o seu próprio interesse. Tem que mudar com a questão da escolha dos secretários municipais e estaduais de educação, que tem que ser professores de sala de aula. Tem que mudar porque políticos estão agindo com a educação em desacordo com o que manda a lei, né? O uso do Fundeb, a reforma de escolas, a valorização, na verdade, do professor que não passa de propagandas com voz bonitas e pseudo filósofos, não preciso falar o nome da voz bonita, né? Apresentadores de TV que acham que entende mais de educação do que quem está na sala de aula e por aí vai. Vamos ver se a educação melhora, gente. Vamos se unir, professores efetivos de DTs, municipais e estaduais. Vamos correr atrás. Não custa nada. É para a melhoria da nossa classe. Você vê todo mundo parar estado e município, mas não vê o professor parar ninguém. Vamos lá se juntar, familiares. Vamos apoiar o professor do seu filho. Quem cuida do seu filho, quem passa uma parte enorme da vida do teu filho com o teu filho. Vamos lá? Vamos mudar, galera. Senão a educação vai pro beleléu. Já está no beleléu. Mas a gente precisa resgatá-la. Além do discurso, agir. Professores, vamos se unir. Vamos cobrar. Vamos entrar nas redes sociais de gestores municipais, estaduais, secretários. Cobrar efetivamente. Não ficar como pitbull no grupo. Porque no grupo não adianta em nada. Vamos se unir. Mandoria sozinha não faz beirão. Valeu, galera. Bom recesso para todo mundo aí.